Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal. Meu nome é Estela Marini e você está no Gastro Talks. Meu nome é Candice Krumel. E hoje eu sou a Mani. Aê! Hoje nós temos justamente uma convidada especial, que é a Mani, que veio aqui justamente conversar conosco. O nosso episódio hoje será sobre vivendo com doença inflamatória intestinal, a jornada da paciente. Então, Mani, seja muito, muito bem-vinda. Hoje, realmente, nosso objetivo aqui é poder conversar, né, entender no dia a dia como é viver com a doença inflamatória intestinal. Na verdade, assim, ó, para nós médicos é muito fácil falar da saúde dos outros, né? E exatamente, é muito fácil, né? É aquela coisa assim, porque a gente é muito fácil dizer assim, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu tem que fazer isso. Só que quando é o nosso corpo, é tudo diferente, né? E às vezes a gente sabe que a gente, tipo, seria melhor fazer algumas coisas, mas a gente não consegue. E assim, agora que eu tô mais velha, eu consigo ser mais empática com os pacientes, mas quando eu tinha 20 anos, eu tinha muita dificuldade em dizer, como assim tu não consegue fazer isso, né? Me faltava muita empatia, assim, de dizer assim, mas é tão fácil, sabe? É muito diferente quando a gente é o paciente, né? Não, e tu disse uma coisa que é realmente, de fato, às vezes a gente fala em relação à empatia, mas a empatia às vezes, mais fácil de ser dita e um pouco mais difícil de ser sentida, né? Desculpa a pergunta, doutora, esqueci já a pergunta, eu tô acordando agora. Não tem problema, isso faz parte, né? Não, só a Estela é madrugadora aqui, tá? Só para deixar bem claro. Eu acordo na força do ódio. É só a Estela que é madrugadora. Só para os nossos ouvintes saberem, nós estamos gravando num sábado às 7 da manhã, né? Então, realmente, tem os ajustes aí dos cronotipos, né? A gente sabe que o sono cada um tem o seu cronotipo. E aí, juntar o matutino com o vespertino, às vezes não é muito fácil, não é? Mas é a hora que a gente consegue, né? Eu e a Candice, nós somos filhos pequenos e tem toda uma dinâmica acontecendo aí na casa, e aí é o horário que a gente consegue ter mais silêncio para fazer a nossa gravação. Então, eu conheci a Mani lá no congresso, na Sebrad, e foi uma alegria te encontrar lá. Acho que essa conversa foi muito produtiva, né? Muito bom ouvir a visão do paciente. E a tua jornada é longa dentro da DI, né, Mani? Como você conversou comigo lá naquele dia. Então, eu te peço assim para tu contares um pouquinho para nós quais foram os teus primeiros sintomas, que idade tu tinha. Então, tá bom. Já dando um spoiler, né? De fato, a jornada é bem longa, são 21 anos. Mas indo lá para o início de tudo, eu tinha 17 aninhos. Era realmente uma criança, porque ainda vivia, né, como aquela adolescente, com sonhos, pensando muito com relação ao futuro, o que eu poderia estar vindo a galgar, né, o que eu poderia controlar em minha vida, achava que eu poderia controlar muito. E ali no meio daquele percurso que a gente está estudando, né, pro vestibular, eu, uma pessoa muito tímida, muitos hoje não acreditam, mas sim, eu fui uma criança muito tímida, uma adolescente ainda muito tímida, e eu não era muito de verbalizar sentimentos, essas coisas, e enfim, quando eu estava ali no terceiro ano, eu desenvolvi os primeiros sintomas, que veio primeiramente como uma diarreia, e quando a gente fala em diarreia, a gente não pensa logo em uma doença crônica. Já pensa a primeira coisa, é algo que eu comi. Só pode ter sido algo que eu comi. Só que esse algo que eu comi demorou mais de um mês, né? Veio uma semana, 15 dias, um mês. Perdi um pouquinho de peso, mas até aí tudo bem. Cheguei no primeiro médico.
Foi um clínico, depois cheguei no parasito, aí diagnosticou uma amebíase, achou daí uma justificativa, só que não melhorava, né? Outros sintomas apareciam. E daí começou realmente a jornada em busca de outros profissionais de saúde que tentassem trazer respostas e, ao mesmo tempo, apareciam outros sintomas que vinha com náusea, vômito, mais perda de peso, depois veio a questão da falta de apetite, e que ao mesmo tempo são sintomas que não são nada específicos, né, de uma doença crônica, como a doença de Crohn. Então, foi bem difícil chegar ao diagnóstico, porque era tudo muito novo no adolescente e sintomas que não tinham uma especificidade. Não, e eu acho outra coisa, isso aconteceu há 20 anos atrás, né? Sim. Porque a gente na faculdade aprendeu que Crohn e retocolite eram doenças raras. Que a gente tinha que pensar numa gama enorme de diagnósticos antes de pensar nisso. Eu acho que hoje em dia se fala muito mais, tipo assim, olha, gente, paciente jovem, diarreia crônica, a gente tem que descartar que não seja isso, né? Então, isso também conta, né? A questão de 20 anos atrás, tipo, na verdade, era um diagnóstico, meu Deus do céu, né? Não, tanto que ao ponto que minha mãe ele sempre gostava muito de ler, minha mãe falava, será que não é um caso de fazer uma colonoscopia, não? Aí o médico, não, mãe, é um exame muito invasivo para sua filha, não precisa, né, fazer isso agora, nesse momento. E que foi o que me trouxe o diagnóstico. Mas que nos levou a buscar, enfim, vários médicos, inclusive de pensarem em fosse uma doença ligada ao meu emocional. Cheguei a escutar isso é coisa da sua cabeça, né? Mãe, falar para minha mãe, você precisa levar ela num psiquiatra, porque sua filha realmente está passando problemas emocionais, ela é anoréxica. Eu cheguei a um ponto de pesar 34 quilos, muito magrinha. Então, foi muito mais associado a uma doença ligada ao meu emocional do que eles pensarem em uma doença que realmente naquela época era rara, né? Mas hoje a gente vê que não é. E quanto tempo demorou do início do diagnóstico até tu fazer a colonoscopia? Do início dos sintomas. Dos sintomas, desculpa. Foram uns 6 para 7 meses. Isso porque eu cheguei num profissional que, diante dos meus sintomas, ele era muito um expert, né, daqui de Salvador, mais da área mais de hepato. E daí ele falou assim, não, ou tu tem Crohn ou tu tem alergia ao glúten. Ele logo na primeira consulta ele já falou isso. Eu falei, o que? Crohn? Nunca tinha ouvido falar nesse nome em minha vida. Não tenho um tipo de parente, não tenho nenhuma aproximação, né? Não conhecia ainda da rede social, nada, ninguém com essa doença. Então realmente foi um bicho de 7 cabeças naquele momento para mim. E na época a gente está falando isso há 20 anos atrás, você disse, exatamente, né? 2000 entre quando 2000 eu estava na faculdade. 2004. 2002, não, 2002 eu tava o diagnóstico veio em janeiro de 2003, eu estava entrando na faculdade. E tudo isso ainda tem isso, né, pesando, que eu estava passando todos os sintomas e ainda tinha que fazer vestibular. Eu imagino. E nessa época, Mani, lá dos primeiros sintomas, tu lembra de ter tido diarreia com sangue ou sintomas noturnos, dor abdominal? Sim. Os sintomas de alarme, porque a gente sabe, né, que tem as 4 bandeiras vermelhas que faz pensar em doença inflamatória, que seria sangue nas fezes, uma dor abdominal, geralmente, né, e sintomas noturnos, né, sangue nas fezes, diarreia noturna, uma dor abdominal importante, anemia e perda de peso. Ela teve perda de peso, né? Eu tive perda de peso, eu acordava muito à noite para ir ao banheiro, eu tinha muita dor abdominal, mas também tinha uma dor abdominal associada à reposição de ferro, que me trazia muito mal-estar. Eu lembro que a questão da investigação de sangue foi feita, não era visível, oculto, eu não sei afirmar se foi positivo, porque já tem 20 anos isso, eu realmente não lembro os resultados do exame.
Mas eu tive febre, uma febre vespertina, assim, meio baixinha, tanto que na época foi investigado se era tuberculose também por conta disso. E aí viu-se que não tinha a ver, que era realmente da doença. A dor, eu já falei, né? Deixa eu ver, foi náusea, vômito. Eu vomitava muito também, e quando eu vomitava, eu estava nesse período que eu estava com o vômito associado, eu perdia mais peso, né? Ficava mais desidratada. Então, tinha anemia também, né? Eu falei, né, que estava também associada nesse período. A falta de apetite também surgiu. Teve muito próximo, quando eu cheguei nesse profissional, eu já estava com a candidíase oral, né, que a gente chama de sapinho. Então, eu tive que fazer também tratamento para isso. Meus sintomas foram clássicos nesse sentido, né, de ter essa questão da diarreia, dor abdominal. Então tem algo na tua história que chama muito atenção, que a gente sempre reforça aqui no podcast, né, Candice, que é a diarreia noturna. Diarreia noturna não é sinal, não é um sintoma característico de síndrome do intestino irritável, pessoal. A gente sempre fala, se você tem diarreia noturna, busque um especialista. Por quê? Porque nós sabemos que as doenças funcionais do tubo digestivo, a própria intolerância à lactose, nós também reforçamos aqui, que normalmente o sintoma é 1-2 horas depois da pessoa comer lactose. É muito difícil, a não ser que tu coma uma pizza às 10 da noite para ter diarreia noturna. Não é esperado quando tem uma diarreia que acorda de madrugada e, né, claro que mais de um dia, mais de uma noite, realmente você deve buscar uma avaliação de um especialista, de preferência especialista com expertise em saúde intestinal. E eu acho que o emagrecimento também, né? Porque intestino irritável é um negócio muito estranho, que a pessoa tem diarreia 5-6 vezes por dia, mas não emagrece. Exato, né? E não tem anemia também, né? Exatamente. Eu cheguei até 20 vezes diarreia. Eu quase que virei realmente uma rainha, né? E eu precisava só da coroa, porque eu vivia no trono. Isso limita muito a qualidade de vida, porque na verdade tu não pode sair para passear no shopping, porque tu tem medo que, né? Tu vai sair na casa dos seus amigos, tu fica, não, mas eu vou ter que ir toda hora no banheiro, não tem como. Não pode ir no cinema, ver um filme. Então tu vira refém da doença, tu vive em função da doença. Às vezes eu falo que a gente vira, tipo, detetive de banheiro, porque o primeiro lugar a primeira pergunta, normalmente, que a gente chega, antes de dar, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, é onde é que fica o banheiro? Para poder saber onde a gente ia sentar. Tua rota de fuga, assim. Exatamente. Minhas rotas de fuga eram exatamente essas. E tu falou um ponto, para o pessoal ter noção, é tão assim que eu cheguei a um momento onde eu estava com essa diarreia muito grave, um pouco mais avançado, né? Não no início da doença, mas por volta lá de 2014, onde eu tive realmente a síndrome de pânico, tudo associado, e meu pensamento era justamente esse, de que eu poderia ter uma diarreia, que eu não ia achar um banheiro e que eu ia ficar toda defecada, né, na rua. Então, meu pânico era esse. Para mim, eu não racionalizava, eu saí de casa para alguns lugares por conta do acesso ao toalete. Então, até eu consegui perceber que aquilo dali não estava muito normal. Eu falei assim, não, tá muito... Eu preciso ir no psiquiatra, porque não deve estar normal isso aqui que eu tô passando, né? E aí minha mãe, não, minha filha, eu falei, não, minha mãe, deve estar errado isso aqui, eu preciso ir em psiquiatra. Aí realmente cheguei lá, o psiquiatra falou assim, não, você está realmente precisando de ajuda nesse momento, porque não era normal a forma que eu racionalizava as coisas. Sabe, Bani, que seguido, né, tanto eu quanto a Candice, como nós dedicamos principalmente a atender pacientes com problemas intestinais, muito frequentemente eu escuto o seguinte desabafo dos pacientes. Doutora, o intestino se tornou a minha vida. Uhum. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar no meu intestino. O que eu como, onde é que eu vou, que lugar eu vou, com quem eu vou, se tem banheiro, se não tem banheiro. São muitas variáveis que eu fico realmente sempre atento. E isso é algo que desgasta muito emocionalmente, sem falar da dor física, do desconforto também, muito, não é? A gente, tu deve ter ouvido muito falar isso, né, com os pacientes. A gente carrega o nosso kit de emergência, né?
E aí, eu tenho familiares, morei um tempo no interior, que é cerca de 6, 7 horas de viagem daqui de Salvador. Então, tive momentos onde eu tive que, mesmo em crise, viajar. Que isso é algo que a gente evita, né? Mas, enfim, eu tinha que viajar. E aí, como é que era viajar com diarreia? Então, eu chegava e já avisava assim, olha, eu preciso ir no banheiro. Então, a gente saía pensando na estrada, tinha aqueles pontos estratégicos que poderia ter aquele banheiro um pouquinho melhorado. Então, quando via vontade, eu tentava parar nesses lugares, mas já teve um momento de eu não conseguir, de eu ter que parar no meio da estrada. Eu falo assim, pai, para de uma forma aí que seja menos visível, porque eu não tô Menos aguentando. humilhante. Mas, enfim, já passei por alguns perrengues assim em minha vida, mas eu tinha que viver dentro de minha bolsa, dentro do carro, enfim, com uma peça de roupa extra, uma lingerie extra, com papel higiênico, com lenço umedecido, né? Tudo para poder me ajudar, né? Porque a gente acaba aprendendo muito pela questão de que a gente passa pela situação e aprende nas próximas a gente tentar evitar aquilo, sabe? Então, eu passei por situação onde eu precisava de algumas coisas, como uma roupa extra e tudo mais, eu tenho que voltar para casa. Então, a gente passa, eu adquiri o hábito de carregar, né, aquele kit extra justamente por isso, para poder conseguir lidar naquelas situações. Sabe, Mani, que eu penso, né, que acredito que cada um dos ouvintes aqui já tiveram alguma gastroenterite na vida, né? Então, é muito ruim a sensação de dor de barriga. Quantas vezes a gente tem que ficar mais de cama, se sente fraco, né? Quando tá com uma infecção intestinal. Imagina muito tempo da vida assim. Geralmente, né, esses quadros de gastroenterite, eles são autolimitados. 2, 3 dias, mas são 2, 3 dias com impacto muito grande na nossa vida. 2, 3 dias que a gente não consegue trabalhar tão bem, que a gente não consegue se alimentar, que a gente realmente não consegue dormir direito. Imagine, cada vez que eu tenho uma gastroenterite, ou os meus filhos têm gastroenterite, eu fico pensando justamente na jornada de vocês, pacientes com doença inflamatória intestinal. Eu penso o quanto pesa e quantas coisas, quantos sentimentos envolvidos. Porque diante de uma gastroenterite, a gente sabe que vai passar. A gente sabe que é um ciclo. É o tempo lá do rotavírus, é o tempo, né? Às vezes pode ser bacteriana, do antibiótico fazer efeito. Mas realmente nós conseguirmos lidar com uma doença com caráter crônico. A gente sabe que a doença inflamatória não tem cura, ela tem remissão. Né? Mas até a gente conseguir atingir a remissão, é um longo caminho. E justamente, tu nos falaste assim, puxa, Estela, lá há 20 anos atrás a gente não tinha quase informação. Então eu imagino o quanto foi difícil naquela época viver com tantas incertezas, não é? Eu imagino só, porque hoje em dia a gente acaba tendo essa questão da rede social. De alguma forma tu vai encontrar um paciente com Crohn lá no início, daqui a pouco tu vai ler lá, né? Tem um perfil depois que a gente vai divulgar aqui, que é o teu perfil Descomplicando, que ajuda muito. Mas imagina naquela época que a gente não tinha informação. Só sabia que eu estou doente. E agora? Qual é o próximo passo? E aí começaram provavelmente a vir os tratamentos, né? Você fez então um diagnóstico. Você falou que foi através da colonoscopia. O teu Crohn, então, era de cólon, é isso? Ele era aquele tipo que afetava o íleo, basicamente no início, muito íleo e um pedacinho bem pequeno do cólon, mas ele estava mais... Mas era íleo colônico, então. Ele estava mais focado no íleo mesmo. Com o tempo, né, com a jornada, logo com 2 anos de tratamento, eu comecei primeiro mesalazina, era o que tinha naquele momento. E a mesalazina eu já tinha passado aqui. A gente fala, né, de mesalazina, mas quando a gente pensa em Brasil, a gente sabe que a mesalazina é um medicamento que é comprado pelo Estado. Então, a mesma mesalazina que eu tomo não necessariamente é a mesma mesalazina que uma pessoa fora da Bahia está tomando. Então, aqui eu passei pela situação de que eu estava tomando a mesalazina sendo comprada, né, de forma privada. E depois, quando eu cheguei ao SUS,
passei por uma outra mesalazina e eu comecei a apresentar a mesalazina inteirinha nas fezes. Às vezes saía casquinha, às vezes é só a mesalazina inteirinha. E aí comecei a perder resposta, né? Tentaram resgatar com corticoide. E logo com 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava com fístula. E aí já tive que iniciar medicamento biológico. Naquele momento era o infliximab. Então, foi mais ou menos o tempo que você ficou com terapia, né? Não, hoje a gente chama de terapia não avançada, que seria, né, as terapias que não biológico, enfim. Foi mais ou menos uns 2 anos, é isso? Exatamente. E aí surgiram fístulas na região perianal. Eu não sabia, assim, por mais que eu fosse uma profissional de saúde, eu entrei muito no papel do paciente. Quer dizer, eu ainda era estudante, né, melhor dizendo, não era profissional. Mas eu entrei muito no papel do paciente. E aí eu falei assim, gente, eu não quero estudar. Porque se eu estudar, eu acho que eu vou ficar vivenciando, eu vou ficar muito com medo, sabe, de experienciar aquela situação. Então, eu não estudava de jeito nenhum doença inflamatória, porque na minha cabeça não dava para mim. Então, eu respeitei muito isso em mim. Então, eu não sabia que fístula poderia surgir na doença de Crohn. E daí surgiu como se fosse um abscessozinho, né, que eu achava, inclusive, que era um furúnculo, não dava para eu enxergar, porque ele era perianal. E eu estava muito bem, quer dizer, estava bem, apesar de pouquíssimos sintomas, mas quando eu cheguei, deu uma alteração no exame, eu estava em uso de corticoide, estava controlando os outros sintomas. Aí a médica falou, poxa, seu PCR, a VHS, deu alteração. Aí eu falei, poxa, Doc, será que é um furúnculo? Ela, deixa eu ver isso aí. Aí quando eu mostrei, ela, eu acho que isso é uma fístula. Aí me encaminhou para o coloprocto, de fato, era uma fístula. E eu lembro que eu estava em casa, quando ela drenou, né? A quantidade de secreção que saiu, e logo, com 2 anos, eu já estava fazendo cirurgia e iniciando medicamento biológico. E foi mais ou menos na época que chegou o infliximab no Brasil, né, Mani? Porque nós temos hoje mais ou menos em torno de 20 anos. Não sei se realmente está correta essa informação, mas pelo que eu saiba, mais ou menos, né, se celebrou há pouco tempo a chegada dos 20 anos de infliximab no Brasil. Então, nós estamos falando de 2004, foi quando o infliximab, os primeiros pacientes tiveram acesso, não é? Eu tomava ainda no SUS, só tinha no SUS esse acesso. Quase que eu não encontrava pacientes. Eu lembro, eu falei assim, eu não tenho outro paciente igual eu aqui, não. Eu me achava quase que um extraterrestre, sabe, no hospital, assim, porque eu não conseguia. De vez em nunca encontrava uma paciente que era, assim, próxima, um caso próximo ao meu. Mas quando eu vim tomar o Iflix já foi 2005, foi 1 ano depois, já tinha alguns poucos pacientes que utilizavam o medicamento. E pelo lado negativo, eu tomei ele via SUS, então eu tinha que lidar com aquelas questões do SUS, né? Faltava, e eu lembro de situação onde a ficha estava praticamente fechada e reabria. Enfim, passei por aquele processo também. Não é que tu teve que lidar. As pessoas continuam lidando, né? Essas questões, elas continuam, né? É que eu não quis prolongar, mas exatamente, você vê que é algo que eu vivenciei há 20 anos, mas que é algo que a gente vivencia hoje em dia, que as pessoas vivenciam. Porque o SUS, que eu acho muito positivo, eles nos dão acesso, né, aos medicamentos de alto custo, mas a gente ainda tem que vivenciar essa questão da deficiência, né, de logística, de entrega de medicamento. Atualmente, ele não facilita, né? Não, e eu experienciando aquela sensação de voltar, né, para a minha vida, tive que, de novo, passar por um novo procedimento, e tudo pela simples falta de um medicamento, que poderia ter evitado essa situação. Isso, inclusive, é um dos meus grandes argumentos quando, às vezes, eu falo com o meu convênio. Eu falo assim, gente, vocês não sabem como a simples falta de medicamento traz um impacto tão grande na vida de paciente.
porque não é só faltar o medicamento. Exato, é o atraso, né? O atraso, a doença volta, e Exatamente. aí para tu dar a volta, aí tu volta às vezes daquela estaca, não digo estaca zero, mas aquela, como tu falaste, já estava fechada a fístula reabre. Então a gente sempre, Volta a né? fazer Isso é uma coisa de procedimento, né? Tudo. Não, isso é um gerador de ansiedade também, porque assim, ó, Demais. exato. tipo assim, a medicação atrasa, daí tu vai lá num dia ver, daí tu vai lá no outro dia, daí no outro dia. A tua vida vai indo naquela coisa assim, chega ou não chega, chega ou não chega. Isso é um gerador de ansiedade enorme, né? E imagino você nessa fase, estava na vida, iniciando a vida adulta, né? Mais ou menos uns 20 anos. Então, cheio, né, de sonhos, de entrando na faculdade. Você entrou na faculdade quando de enfermagem, Mani? Com 17, em 2003. Em 2003. Foi mais ou menos na época do diagnóstico. Exatamente, veio junto. Eu entrei na faculdade junto com o diagnóstico. Não, então assim, eu vou falar, eu também era também meio tímida, tá? Eu fico imaginando, tu uma menina tímida, entrando na faculdade com gente nova, com uma doença afetando o teu intestino, como isso influencia nas relações sociais, assim, de tipo assim, até de buscar uma companhia, alguma coisa assim, né? Porque a gente não quer se expor. Não. Né? Ainda mais do jeito que eu pensava, né? Eu achava que eu poderia ter ao meu lado uma pessoa pequena. Eu achava que às vezes me abrir com as pessoas eu poderia realmente estar sendo fraca. Enfim, eu tinha alguns tipos de pensamentos, mas eu comecei a verbalizar mais, a falar sobre o diagnóstico, depois que eu via que, às vezes, o pensamento das pessoas poderiam ser um pouco piores, né, do que era a realidade. Quando um amigo meu me viu muito magra uma certa vez, aí foi perguntar à minha prima, o que Mani tá tendo? Porque achavam que eu estava com HIV, teve uma outra galera que achou que eu estava com câncer, o outro perguntou se eu já estava morrendo. E aí eu tive que aprender a falar. Falei assim, não, gente, eu falava só que eu tinha dor, eu tava com dor no estômago, não podia sair, eu tive que aprender a verbalizar. A questão é que eu tinha uma doença inflamatória no intestino e que por vezes ela entra em crise. Quando entra em crise, eu realmente tenho muitos sintomas gastrointestinais e eu não consigo, né, sair, não consigo comer alguns alimentos, enfim, eu tive que aprender a verbalizar. E, para minha surpresa, quem era meu amigo de verdade, muito pelo contrário, me abraçou muito, sempre me incluiu muito, inclusive na hora de chamar, Mani, e aí, embora sair, você quer ir para onde? Para onde você pode ir? O que você pode comer? Sempre eu que era, tipo, que liderava, entre aspas, né, nesse sentido. Então, eles iam realmente porque queriam estar junto de mim. Então, eu via que eu falei, pô, vai ter gente que gosta de mim mesmo tendo um diagnóstico. Então, isso me surpreendeu naquela época, né? E nós sabemos o quanto esse suporte social ele é fundamental. Muito. Da família e dos amigos, sim. Inclusive, temos estudos que mostram que tanto a questão da adesão ao tratamento é muito difícil tu aderir ao tratamento se não tem essa rede de apoio, não é? Porque daqui a pouco precisa ir lá na fila, né? Aqui na nossa cidade, os pacientes pegam medicamento no SES, né? Então tem uma fila enorme, como é que com diarreia tu vai ficar naquela fila enorme, passar uma manhã inteira para conseguir? Então, se tu não tem essa rede de apoio, de família, de amigo, olha só, eu não estou tão bem, eu estou em crise, mas eu preciso lá retirar meu remédio. Preciso que, né, você vá por mim. Então, como é importante? Por muitos momentos, quando eu pegava o azatioprina, não lembro se é mesalazina também, mas possivelmente, eu lembro também suplemento, eu peguei. Quem pegava para mim era minha mãe quando eu estava em crise, porque eu não tinha como sair, né, de casa naquela situação. Então, sim, minha família, muito pelo contrário de que alguns experienciam, graças a Deus, minha família foi muito por mim, nesse sentido, muito de me dar muito apoio. Eu, pela parte de eu abandonar o tratamento, eu nunca abandonei. Eu sempre tive essa consciência, né, que o médico na primeira consulta já tinha me falado. Então, eu sabia que eu não poderia abandonar, que era uma doença crônica. Então, eu sempre mantive meu tratamento conforme a orientação, mas ainda assim,
experienciei alguns momentos, né, como eu falei, de falta de tratamento e tudo mais, e acabei passando por situações complicadas, porque na hora de escolher o diagnóstico, né, qual tipo, eu fui meio gulosa. Eu quis tudo, eu quis estenosante, quis perfurante, quis tudo. São as características da doença, né? Geralmente a doença de Crohn, ela tem esse comportamento ou inflamatório, ou estenosante, que daí estreita o intestino, né, Mani? Ou Fistulizante. realmente fistulizante, né? Então você É, acabou tendo todos esses comportamentos da doença. mas eu acho também importante salientar que na história natural vai piorando, né? Então, tu pode começar com inflamatório e ir com estenosante, e ir Uhum. perfurando. E a ideia das medicações é barrar essa história natural da doença, né? É tu Exato. não atingir essas complicações e a doença não ficar mais progressiva, porque a história dela mesmo, essa é uma doença progressiva. Tu vai Exato. andando e com o passar dos anos as complicações vão acontecendo. Claro, tem gente que jogou pedra na cruz e que no diagnóstico já tem complicação, né? Mas às vezes a gente pega esses pacientes que têm doença leve e que tem essa sensação de tipo assim, quando eu tô bem, eu não preciso fazer o tratamento. E que não é assim, né? Exato. A gente precisa realmente barrar essa cascata da inflamação, né, Mani? E é isso que você disse no início, na verdade tinha bastante sintoma, mas ainda não tinha complicações. E as complicações elas vieram ao longo do caminho, mesmo fazendo o tratamento, mesmo seguindo a orientação, não foi suficiente para barrar a doença, né? E Não, aí você começou lá com a terapia biológica em Exato. 2004, Acho que já era por volta de 2005. 2005. E só que meu organismo ele se acostumava, também teve a questão da falha, né? Enfim, logo 4 anos e meio para 5 eu entrei para o segundo biológico, que graças a Deus esse estava chegando. Então, logo no primeiro momento eu já entrei para acessá-lo. Tive que judicializar, né? Que era um medicamento novo. E sempre eu acabo sendo tendo que ir até advogado para poder realmente judicializar o medicamento, né? Porque eu sempre estou acessando os medicamentos ao momento que ele tem chegado. E ainda nesse momento que eu ia entrar nesse segundo biológico, eu lembro que eu ouvi pela primeira vez. Provavelmente você vai ter que usar uma bolsa. Só que ali eu tinha 23 anos de idade, né? Então, quando a médica falou para mim, talvez pela forma que ela falou também, que ela era uma profissional muito fria, e aí eu falei, aí ela falou, eu fiquei assim, meio, que gosto de falar que está pelada, assim, eu fiquei olhando pra cara dela. Eu achei que você ia reagir de forma diferente. Aí, mas quando eu cheguei em casa, chorei e me acabei, mas eu não aceitei aquela ideia de botar uma bolsa de ostomia pro resto de minha vida, aos 23 anos de idade, sem ter vivido nada. Então, pra mim, era muito complicado. E vim realmente a ser uma pessoa ostomizada, né? Quase 7 anos depois. Então, a primeira ideia de talvez fazer a ostomia foi lá aos 23 anos. E você Exato. foi fazer a cirurgia perto dos 30, é isso? Sim. Já construí. Então, foi Vocês mais não ou querem menos explicar pro pessoal o que é uma ostomia? isso. Acho que é uma boa. Eu ou tu, doutora, fala? Não, pode falar, já que você também além de ser a nossa paciente de hoje, você também é enfermeira, né? E trabalha diretamente com as ostomias, não é, Mani? Então, claro, de uma forma bem simples, né? Só para as pessoas entenderem. Simplificando, a ostomia é uma ligação, né? Um caminho que é feito de um órgão oco, digamos assim, para a pele, né? Para fora. No caso do intestino, ele pega o intestino, o profissional, o cirurgião pega o intestino e constrói como se fosse uma florzinha ali na nossa pele e a gente vai começar a fazer cocô ali, né? Pelaquela bolsa que é acoplada no nosso abdômen. E aí eu imagino, hoje a gente sabe que as bolsas estão cada vez mais tecnológicas, elas isolam o cheiro, né? Cada vez menos machuca a pele. Mas eu fico imaginando, hoje, quando eu vejo as novas bolsas e o quanto os pacientes se adaptam bem, eu fico imaginando como era, né? Há 10 anos atrás, é isso, mais ou menos, né? Não sei se... Como é que foi para ti essa... Porque realmente tu experienciou essa evolução também das próprios reservatórios, não é? Eu vou te dizer, quando eu
tive esse primeiro contato com a palavra, né, ostomia, eu me afastei, né? Eu estava muito naquele processo de negação, não quis me aproximar, não quis investigar, não quis saber, enfim, era o meu processo. E na parte da faculdade, às vezes, inclusive, isso é uma dúvida muito do paciente, né? Como é que o enfermeiro não sabe lidar com ostomia? É porque a ostomia acaba sendo realmente parte de uma especialização, né? Nem sempre o profissional acaba lidando com tudo dentro da faculdade. Eu lembro que eu cheguei a ver um único paciente no estágio que tinha uma ostomia, só que a gente passava por sorteios, né, para poder saber em qual área a gente ia ficar naquele lugar. E, enfim, acabei que eu peguei um outro paciente, eu não tive contato com esse paciente ostomizado. Então, eu não cheguei a ter nenhum contato com ostomia ainda na faculdade. Vim realmente ter contato com o material, com tudo, quando eu recebi a notícia. Chegou o momento, chegou a hora. E eu já estava com outro profissional. E aí eu tive contato com o estomoterapeuta, que fez demarcação diária, que foi extremamente importante, que eu estava muito emagrecida, então realmente era algo extremamente necessário até para o meu pós-operatório. Tanto que até hoje eu não tenho grandes complicações como hérnia, como prolapso. Você vê que eu tenho 8 anos já, fazendo 9 de ostomizada, não tenho essa complicação, que é uma complicação que é muito presente. Então, daí você vê a importância que foi essa demarcação. E eu só realmente vim ter contato naquele momento com os materiais. Eu imagino. O quanto ainda era um tabu nessa época, não é? E isso acho que é algo que hoje, com o advento da informação, tem muitas coisas que a gente sabe que na internet a gente tem um mundo aí de fake news, de muitas coisas que não são, que, pelo contrário, né? Eu acho que subtrai em vez de nos auxiliar. Sim. Mas eu penso que hoje é essa possibilidade de nós estarmos conversando, levando a informação, né, baseada em evidência, informação de realmente como são as coisas, como que acontece no dia a dia, isso é muito importante, né? E eu acho que, assim, só para assim, eu não sei, né, se o pessoal que está escutando sabe tanto, mas, na verdade, a gente tem que, às vezes, fazer ostomia, porque, às vezes, tem que tirar o intestino do paciente. E isso acontece quando as medicações não estão funcionando. Então, assim, a gente não pode deixar uma pessoa com uma inflamação crônica dentro do corpo dela ad eternum, né? Isso aí consome a pessoa, é uma doença consumptiva, doença de Crohn, ela vai consumindo. Isso tu falou, a pessoa vai emagrecendo, ela não consegue manter os nutrientes. Então, às vezes, a gente tem que tirar o intestino da pessoa, tirar fora aquela parte que está inflamada. Mas também o que está acontecendo é que, com o advento de novas medicações, muitas pessoas agora não estão mais precisando ir para cirurgia, porque a gente tem um leque maior de tratamento do que tinha há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Esse leque ele vai aumentando, mas ainda, como tu falou, tem pessoas que o organismo chega uma tolerância e vai passando de medicamento em medicamento e não vai mais respondendo, né? Exato. Nós temos aí uma resposta ao tratamento mais ou menos de dependendo 50%. 50%. Imagina que na época, né, nós só tínhamos 2 moléculas, né? Na verdade, tava chegando a terceira por aqui. Foi exato. Quando eu precisei fazer a minha cirurgia. Que, tipo, realmente foi um momento muito grave, né, da doença. Eu já estava numa crise importante, o medicamento ainda estava para ser aprovado. Eu passei por uma complicação grande, que foi uma perfuração intestinal. Por uma graça divina, eu não tive grandes sintomas, porque quando perfurou, o meu organismo encapsulou as fezes, então eu não tinha qualquer tipo de sintoma gastrointestinal. Eu estava fazendo cocô na boa, eu estava com estenose, então estava com as fezes controladas, digamos assim. Eu falei, velho, que beleza essa crise, eu não estou tendo diarreia, né, como normalmente eu experienciava. A minha grande queixa era dor. Eu tinha muita dor nas costas, tinha uma dor que parecia uma dor neuropática na minha coxa, que aí mais tarde eu vim entender, né, pelas imagens, que se tratava de abscessos que estavam realmente espalhados pelo meu organismo. E
além desses abscessos, né, que estava pressionando o nervo, que estava nas minhas costas já para fazer uma fístula, que estava abraçando meus rins, enfim, essa perfuração intestinal, mas que também estava lá encapsulada. Então, eu realmente fui para o hospital porque eu estava fazendo investigação de uma infecção que estava controlada, mas existia, mas por conta dela eu não podia tomar o medicamento. E daí, quando eu cheguei no infecto, ela me viu muito magrinha, ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu ia para o hospital. Eu não fazia os outros exames a nível ambulatorial, porque você está muito magrinha. Eu tô vendo aqui que seu intestino tá um pouquinho dilatado. Isso eu morando no interior. E no interior é tudo muito mais difícil. Eu cheguei aí no profissional que ele chegou para mim, olha, eu prefiro não te atender, porque a informação que eu tenho sobre doença de Crohn é muito limitada, tá muito além do que você tá vivenciando. O que eu sei de tratamento para doença de Crohn é mesalazina, sulfasalazina, você tá usando biológico. Quando ele me falou aquilo, assim, eu cheguei a falar, obrigado por o senhor ter sido tão sincero, porque eu prefiro que o senhor seja sincero comigo do que realmente algo de ruim aconteça. Eu prefiro procurar um profissional que realmente saiba lidar com a doença do que eu passar para um profissional que tente, porque realmente eu era um paciente muito grave. Enfim, eu vim para Salvador, né? Falei com o meu cirurgião, que eu já tinha encontrado, que inclusive foi meu presente de aniversário, porque foi na minha consulta com ele, a primeira consulta foi o dia do meu aniversário, e coisa de 3 meses depois, 4, tava lá eu já na mesa de cirurgia. Quer dizer, antes eu tinha que fazer toda aquela questão do processo de tentar melhorar, né, o quadro, pensando no prognóstico. Nutricional. Exatamente. Eu usei NPT, usei sonda nasoenteral, por conta dos rins eu tive que usar duplo J. Eu também quase não consegui, né, vivenciar dessa forma, porque realmente quando eu cheguei ao hospital a infecção agravou muito, mas graças a Deus na terceira tentativa do combo que fizeram lá o tratamento, eu tive uma boa resposta. Mas eu estava indo para cirurgia de emergência, onde os profissionais já tinham preparado minha família, achando que já estava se despedindo, sabe? Eu recebi muita gente no hospital naquela primeiro momento, assim, e as pessoas vinham se despedir meio que de mim. Claro que não falavam nada, né? Porque eu estava num momento onde eu estava tão imersa assim, eu não sei, eu estava tão positiva que ninguém me contou a gravidade das coisas. Eu sabia que existia algo ali, mas não sabia a gravidade. E depois que eu respondi positivamente, que minha cirurgia foi adiada por 10 dias, né, que era realmente que dava para dar uma melhorada no quadro nutricional, e que aí eu fiz a cirurgia, ainda assim presenciei complicações, né? Peguei infecção na unidade de terapia e aí precisei de noro. Aí meu médico falou, eu pensei que você ia embora ali. Aí, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo. Eu respondi positivamente. E ao sair do hospital, já com a bolsa, aí alguns poucos dias depois que eu fui entendendo o que foi que estava acontecendo, que a minha mãe realmente me falou que você estava muito grave, a família foi preparada. E aí eu entendi o porquê que a bolsa surgiu na minha vida. Foi por isso que eu fiz parte e faço parte dessa porcentagem de pessoas que não é que eu seja grata no sentido de que eu tenho experienciado a necessidade de ostomia. Não é que eu queria ter passado por toda a situação, mas sim grata por eu ter tido a oportunidade de viver e da bolsa me auxiliar. Então, a minha gratidão vem muito disso, de que, poxa, realmente a ostomia me deu uma qualidade de vida. A ostomia chegou no momento onde eu realmente precisava. Se não existisse a ostomia, não sei como é que ia ser. Eu ia andar com o saco amarrado no abdômen. Então, sim, eu tenho uma grande gratidão por conta disso, porque a ostomia realmente, de fato, me auxiliou bastante e tem me auxiliado até os dias atuais.
Sabe, Mani, que eu tenho uma paciente que ela tinha um quadro de uma retocolite que não respondeu a nenhum tratamento, uma evolução muito rápida, também jovem. E aí chegou o momento assim que não tinha, né? Ela já tinha passado por todas as terapias, né, os biológicos que nós tínhamos na época. E aí nós introduzimos a ideia da colectomia total. E para ela no início foi muito difícil, como foi para ti também, Uhum, pensar, tá, mas olha só, eu não estou bem, mas me submeter a uma cirurgia desse porte, né? Ficar com uma ostomia parece ser algo que, num primeiro momento, parece ser até pior do que a gente uhum. está sentindo naquele momento. E daí, nesse momento, nós sugerimos, né, que essa paciente fosse conversar com uma outra paciente ostomizada, e foi muito positivo essa conversa com outra pessoa que passou por uma situação semelhante. Isso deu muita coragem para minha paciente. E aí ela fez a cirurgia, ela é ostomizada. E um dia da consulta com ela, eu perguntei, né, para ela, o que que significa para ti essa ostomia? E ela me disse assim, significa vida nova. Então tem muitas pessoas que têm aquele olhar, ai, que horror, uma bolsa de ostomia. Depende muito de como eu encaro essa ostomia, do quanto eu aceito, assim como eu já tive pacientes que não conseguiram aceitar, Uhum. né, que fizeram de tudo para fazer a reversão, enfim, porque para eles era muito doloroso estar com essa ostomia. Então, a forma como cada um encara, eu Uhum. percebo que também é diferente, né, Mani? Muito. E, tipo, eu percebo que a ostomia, pra mim, é coisa que às vezes a gente fala, né? Que a gente escuta. Deus sabe das coisas. Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu tivesse, talvez, experienciado a ostomia naquele momento, naquele primeiro momento, né? Aos meus 23, eu não tivesse hoje, não tivesse tido a mesma experiência, né? A mesma aceitação, assim, como foi nesse outro momento que não foi o segundo, foi acho que já terceiro, quarto, enfim, que falaram para mim sobre a ostomia. Mas, enfim, que realmente eu vi e falei assim, não, gente, realmente não dava. Eu realmente estava prestes a morrer. Então, a ostomia realmente entrou em minha vida e eu via o quanto houve de melhor. A questão de meses que eu tive um ganho de peso. Eu passei a conseguir comer. Eu cheguei na fase da doença onde eu já estava com uma intolerância alimentar importante, eu não conseguia comer muita coisa, eu estava muito depressiva, que foi realmente nessa fase que eu falei para vocês antes, né? Então, eu mais sobrevivia do que vivia. Eu Eu passava imagino. mais tempo em cima de uma cama, com dor, com a fascite, né, plantar, né, levantar da cama e colocar os pés no chão, doía muito. Então, quando a médica naquele momento falou, não, acho que é melhor você ir para Salvador, você ir para o hospital, eu falei assim, não, vou para Salvador, porque aqui no interior eu não vou conseguir acesso que eu conseguiria lá. E Uhum. aí eu arrumei minhas trouxinhas e fui para o hospital. Falei assim, velho, eu só saio do hospital agora boa. E que eu falei assim, eu cansei de sofrer, eu quero mais saber disso não. Então, eu não sei, eu me agarrei tanto assim que eu queria uma vida diferente, que eu ia fazer, comecei a fazer planos, tantas coisas, que eu acho que eu estava tão cheia assim de vida, de que eu queria para o meu futuro ser algo diferente, que ninguém naquele momento, também, acho que pela minha forma, né, de ser, me contaram tudo, e foi bom para mim eu não saber tudo, porque eu não sei se eu soubesse tudo, se eu ia ter reagido da mesma forma, né? Enfim, Mas esse medo inicial, mas ao mesmo tempo a coragem, né? sim. A Eu, coragem. eu tive. É, E mas é uma jornada, né? Porque na verdade foram anos assim que tu foi ouvindo, ah, talvez tenha que ir pra cirurgia, talvez tenha que ir pra É, cirurgia, até que o negócio vai sedimentando, olha, realmente, talvez, né? Eu tenho que ir pra cirurgia. é um e, amadurecimento, não é, É, Mani? Eu penso. e também teve algo muito importante para mim, foi a questão do profissional. Eu passei por profissionais que eu não sei, eu não deu lida, não deu liga, melhor dizendo, né? Uhum, E uhum. esse outro profissional, quando eu cheguei, logo na minha primeira consulta, por isso que eu digo que ele foi meu presente de aniversário que Deus mandou. Ele me ouviu, que às vezes o profissional não ouve, né, o que o paciente está falando.
E eu falava, não, porque como é que eu vou colocar uma cirurgia, uma bolsa definitiva? Ele, não, eu vou utilizar a técnica, vou fazer de tudo para que não precise ser definitivo. E, de fato, ele fez o que eu pedi. Ele não fez a cirurgia para poder ser definitiva, porque eu não queria que fosse assim. Se dava para acontecer assim, e foi possível, ele deixou o meu cólon lá, porque eu queria ainda viver a experiência de poder ser reversível naquele momento. Então, a gente fez um acordo. Vai ser quando precisar. Ele, não, vai ser quando for necessário. Eu posso levar seus exames para poder avaliar o seu caso? Então, ele só pelo fato de ele ter me escutado, foi tudo muito diferente. Então, acho que isso influenciou muito a questão de... Quando ele chegou para mim, menos de um mês depois que eu tinha feito a última cirurgia, ele, chegou a hora. Eu não titubeei. Não, se tu tá dizendo que chegou a hora, porque chegou. Então, já tinha sido diferente. Exato, essa relação médico-paciente, não é? Realmente, esse vínculo. Eu digo sempre, a confiança, ela é fundamental. A confiança, tu te sentires cuidado. Muito. Claro que eu faço a minha parte, mas eu tenho um profissional que me dá o suporte e que eu me sinto cuidado por esse profissional. Acho que isso é algo que é sempre importante. E para a gente se sentir cuidado, a gente precisa se sentir entendido, compreendido. A gente precisa sentir que o profissional tem empatia pelo meu sofrimento, pelas dores que eu estou tendo. Que ele não está só ouvindo, ele está escutando de fato o que eu estou dizendo. Exato. Então, nós já estamos aqui nos aproximando dos minutos finais e eu te convido, Mani, a falar um pouquinho sobre o teu projeto, sobre o teu perfil, Descomplicando. Então, a Mani tem no Instagram um trabalho muito legal para ajudar justamente as pessoas a descomplicar, né, a doença inflamatória intestinal. E eu acredito que hoje tu consiga dar um suporte para as pessoas que estão chegando nesse universo da DI, um suporte que tu não teve lá no passado. Sim, desde 2016, digamos assim, eu me aproximei muito de associações de paciente, né? Quando eu descobri lá em 2015 que eu tinha passado por isso, eu falei assim, nossa, como é que eu, profissional de saúde, com acesso à informação, com plano de saúde, passei por tudo isso, né? E não foi por falta de conhecimento. Aí eu falei, não, eu preciso, de algum modo, retribuir o que Deus fez em minha vida. Então, eu comecei a aproximar de associação e buscar dar um suporte às pessoas no sentido de ajudar, né, a esclarecer mais, a informação é assim, porque, de fato, lá em 2016, quase que não existia informação, e quando existia, às vezes, você já encontrava lá que estava perto de morrer. Então, as pessoas chegavam muito assustadas. E aí eu me aproximando na associação de paciente, primeiro daqui da Bahia, depois nacional, e por eu ter o diagnóstico e ser profissional da saúde, então muita gente sentiu muita confiança de se abrir comigo, inclusive de perguntar às vezes se o tratamento dela estava certo. Aí eu falei, não, o seu médico está seguindo aqui o que é realmente o protocolo atual. Enfim, foi que aí eu falei assim, não, eu tenho que criar uma biblioteca para poder as pessoas terem acesso à informação, porque às vezes eu até era repetitivo, né, eu levar algumas informações. E aí surgiu como biblioteca, o Descomplicando o nome veio por um site mesmo, e daí só que existe a parte da humanização, né, as pessoas querem saber quem é humano por trás de tudo aquilo. Então, Descomplicando, ele viveu por quase 2 anos, assim, sem ter o humano. E eu comecei a ver a necessidade realmente de começar a botar minha cara lá, né? As pessoas saberem quem era eu. Então, eu comecei a fazer post também, aparecendo, que esse não era o projeto inicial, enfim, aí comecei. E hoje, realmente, como tu disses, um lugar onde muitas pessoas encontram o conforto, né, de acesso. Eu converso muito com pessoas que estão passando pela questão da insegurança, né, tanto com relação ao diagnóstico como para a ostomia. Muito paciente às vezes chega e fala assim, como é que é viver com a bolsa? Como é que é colocar uma bolsa?
conversa muito comigo. Inclusive, já experienciei também situações como tu falou da sua paciente, onde pacientes, às vezes, muito relutantes, aí vem conversar comigo para poder... E aí muda um pouco de ideia. Já passei por algumas situações assim. E o Descomplicando, então, no Instagram é realmente isso. Ele nasceu para ser um local de ter informação, mas acabou que também surgiu um local onde eu acabo compartilhando minhas informações, minha experiência, digamos assim, com a doença inflamatória intestinal e com a ostomia. E hoje ele está um pouco maior do que ele era antes, né, como projeto inicial, mas não por isso menos importante. E eu acabei que estou também expandindo, né, para outras plataformas. Comecei a fazer algumas coisas no Instagram, mas ainda muito devagar, porque eu sou uma equipe. Então, eu que faço tudo, de roteiro, a gravação, a edição, a No escrita. Instagram, no TikTok. E tudo. Até no Instagram já tem um monte de coisa, mulher. O início é lá no Instagram, aí no TikTok é de vez em nunca eu posto alguma coisa. E no YouTube eu tô também, de vez em quando, vou lá e eu falo, vou criar um material aqui pro YouTube, mas é difícil ser equipe. Eu imagino, mas o quanto realmente são válidas essas informações, né? E essa união e o projeto também que temos hoje das associações, da própria ABCD, o quanto abraça, né, os pacientes, e o quanto realmente aproxima. E essa força do grupo, ela é maior. A gente sabe disso, né, Mani? Então, eu não sei, Candice, se tens alguma pergunta para fazer para a Mani? A gente já está aí nos minutos finais, encerrando. Não, eu achei tudo ótimo, né? Eu acho que é isso que a gente falou. A gente tem que, na verdade, assim, a gente tem que auxiliar o paciente no processo dele, né? Porque o processo, infelizmente, é do paciente. E a gente está aqui para auxiliar o paciente. E talvez até isso que tu falou, de conversar com outros pacientes, faça parte do processo do paciente também, entendeu? Eu digo E que o nosso papel de médico isso. é guiar, né? Isso também é uma coisa que eu sempre gosto, né? Como tu falastes ao longo do nosso podcast, o quanto tu também fez a tua parte, né? De ir atrás dos profissionais, de buscar até realmente tu encontrares um profissional com o qual tu te identificou, com o qual realmente tu te sentiste segura, né? Não desiste, foi no primeiro, não gostei muito do médico, não vou abandonar o tratamento, a gente sabe disso. Se realmente o que o médico falou para o paciente não fizer sentido para ele, a chance de adesão ao tratamento, ela é mínima, mínima. Se aquela medicação não fez sentido para o paciente, então como é importante esse vínculo, né, Mani? Então, essa busca que tu tivesses ao longo da tua jornada, de buscar ajuda, de buscar um profissional que realmente te entendesse e te guiasse nesse processo, não deixar, por mais que os medicamentos não estivessem funcionando tão bem, não abandonar o tratamento e o principal, não abandonar a esperança de que dias melhores viriam. E a gente sabe que a luta segue, né? Que a jornada do paciente com DI não é fácil, né? Acho que seria motivo que mesmo depois da cirurgia, a doença ainda está lá, né? Exato. Ainda mais que tem manifestação fadiga intestinal, né? Exato, e acho que é motivo até para a gente, né, ampliar a nossa conversa para um segundo podcast, que seria realmente, né, sintomas que às vezes são tão negligenciados, e foi tão bonito do Congresso ouvir mesas sobre fadiga, sobre essa questão do quanto é difícil às vezes implementar um estilo de vida mais saudável com as limitações, né? Mas nós temos muito que agradecer, e eu te convido a deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Claro. Primeiramente, eu acho que eu diria assim, eu sei o quanto pode ser difícil, às vezes, receber um diagnóstico, né? Ou então mesmo chegava assim, você vai precisar de ostomia, não tendo ainda esse diagnóstico sendo vivenciado há muito tempo. Porque acho que é natural do ser humano a gente construir sonhos, a gente pensar em um futuro, né, diferente. Então, para mim, ali, aquela pessoa com 17 anos, eu tinha tantos sonhos, né, que eu não vivenciei da forma que eu imaginei, até porque eu achava que poderia controlar muito minha vida.
eu já tinha planos de estar vivenciando aquela carreira de sucesso, estar viajando, estar com filha, e surgiu de repente um diagnóstico. Então eu sei que não é fácil, eu sei que nossa vida pode mudar bastante. Ao mesmo tempo, eu sei que não é fácil a gente seguir um tratamento, né, de forma contínua, mas sim, é realmente necessário. Eu sei o quanto fez diferença em minha vida eu implementar a questão de as mudanças de hábito. Então, quando o profissional fala assim, de implementar atividade física, de você cuidar de sua alimentação, sim, tudo isso faz muito sentido e você pode sentir na prática isso. Eu sinto. Sono, eu ainda estava muito bem ajustado, mas depois que eu precisei fazer uma segunda cirurgia para remover o colo, eu sinto ainda a diferença no meu sono, mas é algo que eu venho buscando ajustar, que ainda é um desafio para mim, mas sim, também o sono pode impactar bastante a nossa vida. Fadiga, por mais que não te entendam, por mais que imaginem que seja uma preguiça, fadiga não é preguiça, é totalmente diferente. A doença, mesmo em remissão, pode realmente nos trazer aquele cansaço extremo e é de imprescindível a gente estar relatando isso, né, pro profissional médico que nos acompanha, porque a fadiga pode ser investigada, saber se realmente tem a ver com a doença, se é alguma deficiência nutricional, se tem a ver com sono. Mas por mais que seja difícil experienciar muitos momentos com a doença, eu acho que a gente pode chegar a experienciar a remissão. Não é fácil alcançar a remissão, mas é possível. E sim, acredito que muito de minha vida teve muito a ver com fé. Eu aprendi isso muito com uma tia minha que não está mais comigo, mas ela transbordava fé. E eu aprendi a ser resiliente com ela, eu aprendi a ter fé, acreditar, e isso eu trouxe para minha vida, e eu acho que vale a pena todo mundo acreditar também. Que lindo depoimento, Mani. Nós agradecemos muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa manhã de sábado. E eu convido vocês, então, a deixarem o contato. O meu Instagram é Estela Marini Gastro. O meu é candicecrumel.gastro. E o meu é Descron, Descron, de doença de Crohn, aplicando. O Crohn tem um H antes do N, tá, gente? Só pra você saber. E é antes do N, o H não é, assim, aleatório. Mani, e tem o perfil do Gastrotox também, né? Exato, o perfil do nosso podcast, Gastrotox _. Então, Mani, novamente, muito obrigada pela tua disponibilidade e continua esse projeto lindo, ó, coração para ti, né? Que o Descomplicando certamente já ajudou muitas pessoas e pode ser, sim, um apoio, especialmente quando nessas fases em que o coração aperta, onde a gente está angustiado sem saber como será o próximo passo, não é? Muito obrigada, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, então, e até o próximo episódio. Beijo! Beijo!